Olá pessoal, estamos aqui em mais uma edição do nosso Next Talk com convidados ilustríssimos aqui. E esse é um projeto, né, onde a gente visa compartilhar um pouco sobre assuntos relevantes, assuntos que a gente acredita que podem de fato fazer a diferença na vida não só das pessoas aqui da Gentil, mas também de outras pessoas que têm acesso a esse vídeo. Então aproveitem aí, a gente tem algumas dúvidas aqui de internautas, então absorva o máximo de conhecimento, preste muita atenção. E agora eu queria passar a palavra para os nossos convidados, né? Tão difíceis assim, né? Fizeram um malabarismo na agenda aí para poder caber aqui nesse nosso projeto. Muito obrigado, gente, por terem aceitado o convite. E aí eu queria que vocês se apresentassem um pouco para o pessoal, né? Obrigada. Queria só dar um destaque, por favor, foca aqui no look, né, da nossa... Um pouco pra dar por favor, mais afasta aí um pouquinho, né? Percebam bem esse look, né? Mas, por favor, agora eu passo a palavra para nossa querida A gente que Samira. agradece o convite. A gente está bem lisonjeado de estar aqui falando um pouco sobre esse tema, né? Meu nome é Samila, sou gestora de projetos na Gentil Negócios. Vim conhecer um pouco sobre esse tema, né, da metodologia ágil há 2 anos e venho implantando aqui dentro, junto com o time. E fico feliz que, inclusive, algumas metodologias a gente conseguiu repassar para algumas áreas e aí fui convidada para contar aqui um pouquinho sobre isso. Legal. Uma das áreas é desse jovem rapaz aí, né? Exatamente. Então, olá pessoal, meu nome é Bruno, atuo aqui como analista de dados aqui na Gentil Negócio. Como Samila bem falou, a gente vem trabalhando com metodologia ágil já há algum tempo, inclusive com o apoio dela a gente conseguiu implementar a metodologia ágil dentro do setor de TI e aí foi uma transformação gigantesca, a gente vai falar um pouquinho dela aqui hoje. Massa. Gente, e aí, né, eu não comecei falando do tema, mas a gente vai falar sobre a arte de fazer acontecer, né? No fim das contas, o que a gente quer com essa temática? É tentar compartilhar um pouco, na verdade a gente vai tentar dividir um pouco experiências aqui, não é nada muito teórico, é muito prático, pode ver aqui que a gente tem até canecas, né, para você ver como estamos à vontade, né, tão informal, né, então o nosso intuito é de fato tentar compartilhar um pouco aqui como é que a gente faz as coisas saírem do papel, né, e irem de fato para a execução, para a prática, como é que a gente faz também os projetos não se alongarem tanto. Eu estava conversando aqui nos bastidores aqui com o Bruno, né? Que o brasileiro ele é muito bom em iniciativas, mas ele é péssimo em acabativas, né? Isso é uma característica que também se estende ao ser humano em si, né? A gente tem muitas ideias, mas a gente tem muita dificuldade de colocar elas em prática. E eu acho que é um pouco sobre isso que a gente queria abordar, que uma forma que a gente percebe na Gentil, né? E aí Samila vai dividir um pouco como começou isso, são as metodologias ágeis, que foi, acho que um divisor de águas aí, né, para nosso núcleo de projetos, né, núcleo de excelência. E aí eu queria passar a palavra. O que são as metodologias ágeis? Falem pra gente, por favor, né? Olha, gente, só um destaque aqui, ó, que eu tô me sentindo Fausto Silva aqui com o meu cartão Nextalk, né? Percebam que eu não tô, eu tô muito chique, tá vendo? Então eu vou ficar de vez em quando abanando aqui, né? Pra gente saber que houve um investimento significativo nessa produção, né? Mas aí me falem, assim, só pra, antes de passar a palavra pra Samila, olha só que interessante, eu trouxe aqui algumas estatísticas que diziam o seguinte: estima-se que 25% do PIB mundial é gerado a partir de projetos. 3 a cada 10 projetos não são concluídos. E menos de 8% dos brasileiros, eles cumprem suas metas do final do ano, né? Quem nunca, né, fez milhares de metas. Agora eu vou perder 15 quilos, agora eu vou malhar todos os dias, né? Quem nunca? E aí a gente dá essa contextualizada em termos estatísticos para a gente, de fato, perceber que projeto é algo muito relevante, mas é algo muito difícil de ser colocado em prática, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco assim, né? Como é que começou essa gestão de projetos aqui na Gentil de uma forma mais eficiente? Contextualiza aí o pessoal um pouco sobre essa guinada aí, e aí depois a gente vai trocando aqui figurinhas. Vou tomar aqui minha xícara. É até engraçado como que a gente resolveu implantar isso no dia a dia. A gente tinha um único projeto e o cronograma ali, então a gente só fazia o status report
pro cliente, batendo aquilo, mas teve uma hora que começou a aparecer mais projetos, e aí alguns projetos não se cumpriram o cronograma. E aí, numa conversa com o time, eu disse, olha, não tá rolando, não sei o que tá acontecendo, a gente não tá conseguindo cumprir as datas que a gente tá combinando, não tá saindo com excelência, as ferramentas a gente tá entregando com dificuldade pro cliente, não tá sabendo manusear o que é que tá acontecendo. E aí, a gente saiu para almoçar. Na volta, a gente começou a pensar como colocar isso. E aí, Renan, que é da Visagio, falou sobre o conceito da metodologia ágil. E aí, a gente foi e disse, tá, aí, pronto, é isso que eu tô precisando. Eu tô precisando das sprints pra gente definir o que é que vai ser entregue, né? A gente tá precisando das reuniões diárias, porque eram muitos projetos, cada um distante. E aí, tipo, eu não sabia, por exemplo, o que a pessoa estava fazendo naquele momento. Eu só iria saber em que etapa do projeto você fala, né? Eu só iria saber se ele progrediu com o que ele apresentou para o cliente que iria fazer na outra semana, quando ele fosse apresentar para o cliente. Eu realmente não fazia esse acompanhamento, e aí eu acho que foi por isso que a gente começou a atrasar os projetos e não estava entregando com qualidade as frentes para o cliente. E aí, quando a gente começou a implantar rotina no nosso dia a dia, sim, rotina no nosso dia a dia. Vai ter reunião, vai ter reunião semanal, vai ter reunião diária, que é as deles, né? Vai ter retrospectiva para entender se a gente andou ou não, que é essa reunião, por exemplo, que a gente está tendo aqui. E aí a gente começou a colocar bem, sem ainda muito maneira profunda de como era aquilo, né? E a gente começou a colocar, de repente a gente conseguiu absorver mais projetos e conseguiu entregar com qualidade, colocando em prática as metodologias ágeis, que no núcleo da excelência a gente usa a Scrum. Então, e agora recentemente a gente está colocando na Gentil os squads, né? Mas que a gente vai tratar sobre isso depois. Mas foi assim que surgiu dentro da Gentil. E aí a gente começou a entregar isso de maneira, né, atendendo os prazos combinados com o cliente e entregando as qualidades. E aí viram que era legal essa metodologia ser aplicada na Gentil Negócios. Então, legal. Dessa maneira. Eu vi que você falou muitos termos aí, muitos termos sofisticados, né, que talvez para o nosso público ainda não sejam tão familiar, né? Ela falou sobre sprint, falou sobre daily, falou scrum. É muito chique com esse paletó, né? Então eu queria que você, assim, né, vocês no caso, depois você possa, Bruno, também se quiser complementar. Né? Mas assim, o que são essas metodologias ágeis, assim, em termos conceituais? Como é que vocês enxergam que é metodologia ágil? Porque tem esse nome, é o quê? Ganha velocidade, tem a ver... Fala um pouco assim em relação a conceito, né? O que é metodologia ágil? Vamos falar, né? Deixa o homem falar, né? Então, uma coisa que é bem interessante quando a gente começa a falar, por exemplo, de metodologia ágil, é como você acabou de citar, ganha mais velocidade. Então a gente tem que entender que a agilidade ela é diferente da velocidade. Quando a gente trabalha com metodologia ágil, na verdade a gente está meio que se colocando em situações em que a qualquer momento aquele cenário ele pode mudar. E a gente tem que estar atento a essa mudança e seguir esse fluxo e não travar aquele processo. Então a metodologia ágil ela nos ajuda muito quando surge algum empecilho, algum projeto. Por exemplo, antigamente, como Samila estava falando, e até também é um cenário da TI antigamente, antes da metodologia ágil. O conceito de projeto vem da metodologia waterfall, cascata. Ou seja, tem todo aquele planejamento que a gente faz com o cliente. Então, por exemplo, falando de desenvolvimento de software. A gente faz o levantamento de requisitos com o cliente, mapeia tudo que vai ser feito, constrói para no final entregar o produto para o cliente. Só que no mundo de mudança que a gente vive hoje, no meio se for um projeto de um ano, em um ano acontece muita coisa. Em um ano muda muita coisa. Então, de repente, aquela ideia que o cliente tinha para aquele início, no final já não atende mais. E a metodologia ágil ela surgiu justamente para isso, para ter a acabativa dos projetos que antes não tinha. Então por isso que muitos dos projetos antigamente eles não eram concluídos, porque o cronograma se estendia, era muita coisa para se tomar conta. Então a maioria, acho que 50% do tempo
do projeto em si era documentação e levantamento de requisito. E a outra metade era o desenvolvimento. E quando a gente entregar o produto, o cliente dizia, cara, o mercado mudou. Não é bem isso. O Scrum não. A gente trabalha com alguns conceitos de MVP, então, que é o mínimo produto viável. Então a gente capta ali com o cliente. O Scrum que você falou agora é a metodologia ágil. É a metodologia ágil que a gente está adotando. Então a gente pode adotar o Scrum, o Kanban, metodologia de OKRs. Então a gente pode ter tudo isso ao nosso favor. A gente está falando alguns termos aqui, mas a gente vai entrar nos detalhes gente, de cada um. Eu estou aqui tentando aqui entender aqui o negócio. Então, traduzindo, a gente com o Scrum, com a metodologia ágil, o que é que a gente faz agora? A gente consegue desenvolver um mínimo produto. Cara, esse aqui é o esqueleto do produto que você quer. É isso mesmo. Então, o cliente ele já consegue visualizar o que ele tem nos pedido. E consegue tipo o quê? Me dá um exemplo para poder visualizar isso. Assim. Me dá um exemplo da realidade do TI de que você ali entregou ou sugeriu esse mínimo produto viável, né? Por exemplo, quando a gente entrou aqui na Gentil, quando eu entrei na Gentil, o primeiro projeto que eu peguei foi de comissão de vendas. Então, ainda trabalhando com aquele conceito de waterfall, eu fiz todo aquele processo, levantar o requisito, entender o que era o que o cliente queria e tal. E numa conversa com o Elton, o gestor disse assim, cara, eu preciso de velocidade, eu preciso disso logo, eu preciso disso rápido. E o que foi que eu tinha dito a ele? E isso sem conhecer a metodologia. Eu disse, Elton, deixa eu fazer só um esqueleto de como seria esse sistema. 15 dias eu fiz um protótipo, tipo, a grosso modo mesmo, sem muito requinte, sem muita coisa, e mostrei esse cara, é essa a ideia que eu quero te mostrar. Ele fez, pronto, é isso que eu quero. E a partir dali a gente já tinha um conceito definido do que ia ser feito e consequentemente a gente foi implementando as melhorias e cada semana eu ia mostrando para ele. E isso eu não sabia da metodologia ágil. Você já estava na metodologia ágil sem saber, né? Sem saber. Legal. Justamente porque, qual foi o primeiro ponto de atenção que ele me trouxe? Eu preciso de velocidade. Eu preciso disso para ontem. Tem muita coisa para ser feita. Se eu for pagar uma empresa para desenvolver um software que gere esse cálculo de comissão, por exemplo, que é a finalidade do sistema, eu vou levar 6 meses, 8 meses, que era isso que a gente já tinha em mente, porque era o tempo que se levava para desenvolver um software e uma plataforma. E dessa forma não. Ele disse, cara, é isso mesmo, bota só isso aqui e isso aqui. A gente ia lá, melhorava esse Elton, é isso aqui? Eles iam, Pronto, vamos colocar em produção já para ver como é que se comporta. Então, era um comportamento totalmente diferente da metodologia tradicional, onde a gente entregava